É uma vergonha, mas não tive. Queríamos saudar a você que nos assiste pelo YouTube com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Em especial, quero mandar hoje uma saudação à minha tia Fátima, que encontra-se em Belo Horizonte, ao lado da minha mãe, e estão assistindo a transmissão ao vivo. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e também de você, amigo internauta, que nos está assistindo por meio do site www.advertenciafinal.com.br. Se você, por acaso, perder parte da transmissão ao vivo, você também pode assistir a mensagem por meio do nosso canal YouTube. Nosso canal é www.youtube.com/TV Advertência Final. Nós estamos hoje numa situação especial, Peço, pode passar, por favor. E vamos explicar a você, amigo, que nos assiste pelo YouTube. Nós estamos mudando de endereço, mas o nosso novo local ainda não ficou pronto, razão pela qual nós estamos aqui na casa de minha irmã, fazendo este culto. Por isso você está vendo o cenário um pouco diferente, né? E algumas pessoas eventualmente passam aqui. Mas essa situação é temporária e com a graça de Deus, nas próximas semanas, já estaremos no novo local. Convido a você que faça a tua oração individual, nós aqui já oramos, já louvamos a Deus, e peça sabedoria a Deus para que possa compreender aquilo que nós devemos estudar. Nós estamos com a Bíblia aberta em Apocalipse, capítulo 18. Pedimos a você que venha nos acompanhar, claro, se você quiser, abrindo a sua Bíblia. Nossa leitura se inicia no verso 1. O profeta João, o escritor do Apocalipse, ele estava relatando a visão, ele estava no meio do relato. Isso nós percebemos porque ele diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. Então, João estava vendo algumas coisas, e na sequência delas, ele viu que um anjo desceu do céu com muito poder, e toda a terra foi iluminada com a sua glória. Ora, esta visão já nos faz entender que, de alguma maneira, esse anjo chamou a atenção. Aquilo que ele tem a dizer chamou a atenção das pessoas. A terra toda foi iluminada com a sua glória. Isso mostra que todas as pessoas foram impactadas pela sua mensagem. Era uma mensagem importante, uma mensagem urgente. No verso 2 é dito que este anjo clamou fortemente, com grande voz. Ele disse: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. Os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu vi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai a dar como ela vos tem dado, e retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Aqui nós vemos que o anjo proclama a queda de Babilônia. Babilônia é uma igreja caída. E ela é caída por quê? Porque ela se tornou morada de demônios. Talvez você está nos assistindo e pense: por que ele diz que Babilônia é uma igreja? Eu digo que Babilônia é uma igreja, não porque eu penso, mas a Bíblia diz que Babilônia é uma mulher. Em Apocalipse 17, no verso 3, João diz que foi levado em espírito a um deserto e viu uma mulher. E no verso 5 está escrito que na testa dessa mulher estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, portanto a mulher é Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. A propósito, já que estamos vendo aqui, nós temos condições de identificar quem é a Babilônia do Apocalipse. No verso 4 é dito que a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas.
Uma igreja cujos líderes, eles se vestem nessas cores, púrpura, escarlata, ela está adornada com ouro, esses líderes estão adornados com ouro, pedras preciosas e pérolas. Também é dito que ela tinha na mão um cálice de ouro. Muitos, só por essa descrição, já conseguem identificar quem é essa igreja. Quem é essa igreja? A igreja católica apostólica romana. E é interessante porque aqui não trata-se de forçar a interpretação, até porque João escreveu isso muito antes da própria igreja católica existir. Alguns dizem, não, mas ela existia desde a época dos apóstolos. Não é verdade. A igreja só ganhou este nome, católica, quando ela se tornou a igreja oficial do Império, na época do Império Romano. Isso foi por volta do ano 325, nessa década, quando o imperador Constantino ele influenciou para que o cristianismo adotasse as práticas religiosas do paganismo. E aí vários ensinos foram sendo introduzidos no cristianismo, ensinos que antes nunca haviam sido professados pelos cristãos. E aqui eu posso citar dois desses ensinos que são chaves para nós, inclusive, entendermos toda essa mensagem de Apocalipse, capítulo 18. Por exemplo, no ano 321, o imperador Constantino assinou um decreto no qual ele diz que todos adorem o venerável dia do sol. O dia do sol era o domingo, que vem do latim dominus. A língua oficial do Império Romano era o latim, e dominus significa dia do Senhor Deus, o sol. Então, quando Constantino consagra um dia para adoração ao sol, claro, esse dia era o domingo, o primeiro dia da semana. E era o mesmo dia consagrado pelos pagãos. Só que agora os cristãos deveriam adorar nesse dia. Até aquele momento, tanto os seguidores de Cristo, os apóstolos, quanto os judeus, eles guardavam outro dia, o do sábado. Inclusive, essa guarda ela foi mantida até após a morte de Jesus. A prova que nós temos disso encontra-se no livro de Lucas. Lucas, no capítulo 23, fala do dia em que Jesus morreu, uma sexta-feira. Lucas 23, verso 54. Diz assim: e era o dia da preparação e amanhecia o sábado. Ou seja, o sábado estava chegando. O dia da preparação era a véspera do sábado, a sexta-feira. Verso 55. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos e, no sábado, repousaram conforme o mandamento. Ou seja, após a morte de Jesus, os seguidores de Jesus repousaram no sábado conforme o mandamento. Daqui nós vemos que, mesmo após a morte de Jesus, os cristãos continuaram guardando o sábado. A mudança foi feita por Constantino, isso nós já vimos, já explicamos há pouco. E outra mudança também fundamental foi feita no cristianismo por influência de Constantino. No ano de 325, ele influenciou para que votasse entre os bispos que Jesus não seria mais chamado Filho de Deus, mas ele seria Deus Filho. E depois, no ano de 381, se consolidou a mudança quando eles declararam que o Espírito Santo seria Deus Espírito Santo. Daí, o cristianismo adotou a doutrina que é conhecida como Trindade. Antes disso, o cristianismo não adotava essa doutrina e só os pagãos tinham a doutrina da Trindade. Como criam os cristãos? O apóstolo Paulo nos dá uma declaração de fé da Igreja Apostólica em 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. 1 Coríntios, capítulo 8, verso 6. Ele diz assim: todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Ou seja, a Igreja Apostólica cria na existência de um só Deus, o Pai do Senhor Jesus Cristo.
e Jesus Cristo, o Salvador, o Filho de Deus. A doutrina da Trindade, portanto, ela veio mais tarde. E ambas as doutrinas, a Trindade e a adoração no dia do sol, que era o domingo, eram doutrinas religiosas da Babilônia antiga. Aí é que nós encontramos a conexão com Apocalipse 18. Pois o anjo aparece no tempo do Apocalipse, tem que ser o tempo do fim, porque o Apocalipse é o último livro da Bíblia, ele fala sobre o tempo do fim. O anjo aparece e fala, caiu Babilônia. Ou seja, quando ele fala caiu Babilônia, ele está se referindo justamente às igrejas que deram continuidade às práticas religiosas babilônicas. A primeira igreja que deu continuidade foi a Igreja Católica Apostólica Romana, até porque foi a igreja oficial do Império Romano, a partir da época de Constantino. Mas depois dela, muitas outras denominações vieram e todas elas adotaram ou a adoração à Trindade, ou a observância do domingo, ou ambas, a adoração à Trindade e observância do domingo. Todas as que fizeram isso, adotaram uma ou duas dessas doutrinas, elas estão inclusas nessa designação bíblica chamada Babilônia. Elas são Babilônias espirituais. E alguém poderia dizer, eu acho que esse pastor está forçando a interpretação, porque Babilônia foi o Império Antigo. Veja, eu não estou forçando a interpretação. Em verdade, essa é a única interpretação possível. Por quê? Quando João escreve o Apocalipse, Babilônia já não existia fazia muitos séculos. Babilônia já tinha sido completamente destruída fazia mais de 5 séculos. Né? Mais de 4 séculos. Então, como é que ele poderia estar se referindo à Babilônia literal? Babilônia ficava onde hoje é o Iraque, e lá não existe nada. Né? Saddam Hussein, ele tentou reconstruir a antiga cidade de Babilônia, mas foi morto pelas forças americanas antes de terminar. Isso porque a Bíblia dizia que Babilônia jamais seria reconstruída. Aquilo que Deus fala, o homem não pode quebrar, né? Não pode impedir. Então, quando ele fala aqui, João fala, caiu a grande Babilônia, ele está se referindo a igrejas que repetem as práticas de Babilônia. Esta é a única interpretação possível. E em toda a era cristã, existem muitas igrejas, hoje quase todas, que repetem estas práticas. E no verso 2 de Apocalipse 18, o anjo diz que Babilônia se tornou morada de demônios. E aí Deus nos surpreende por quê? Né? Talvez você que está nos assistindo possa pensar, puxa, mas eu vou numa igreja que tem uma ou duas dessas crenças, puxa, mas eu vejo lá tanta gente sincera, né? As pessoas me parece que estão ali fazendo a obra de Deus, eu não consigo ver que possa haver demônios ali. Olha, a resposta que Deus tem para nós é a seguinte: nós vemos o exterior, porém Deus vê o interior, aquilo que a gente não vê. Deus está dizendo, olha, no interior de onde se ensina o erro, há o demônio. Porque Jesus não vai guiar ninguém para o erro, ou vai? Não vai. Então, se há o erro, é porque o demônio tem acesso. Ah, mas Jesus não pode estar influenciando ninguém? Claro que ele pode. Jesus está tentando influenciar todas as pessoas, não é verdade? Agora, dizer, né, que Babilônia não é morada de demônios, ou seja, que é onde se ensina as doutrinas babilônicas, ali não é morada de demônios, seria contrariar a Bíblia. E quem se arriscaria a fazer isso? Pois a Bíblia é a palavra da vida eterna. A Bíblia é a palavra que nos leva para o céu. Como é que nós poderíamos contrariar a Bíblia e dizer, não, estou no caminho? Isso seria um erro. Nós não poderíamos fazer isso. Né? Portanto, se Deus diz, olha, onde tem a doutrina babilônica, ali se torna morada de demônios, abrigo de todo espírito imundo, refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Nós temos que prestar atenção. No verso 3 de Apocalipse 18, a Bíblia diz, todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. Eu vou começar de trás para frente. Aqui diz que os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das delícias da igreja.
Ora, hoje nós temos visto muito enriquecimento a partir da religião, não é verdade? Enriquece-se a partir da religião. Em parte, pode-se ver isso. Se você talvez não consegue enxergar na plenitude, mas pelo menos esse aspecto, ele salta à vista, porque hoje se vê. Quantas pessoas hoje entram até na lista dos bilionários usando a religião como pano de fundo para o seu crescimento, né? Aqui também é dito que os reis da terra se prostituíram com ela. Isso quer dizer que as nações, aos poucos, vão aceitando e vão apoiando e vão absorvendo aquilo que as igrejas impõem. Pergunto, qual é a participação das igrejas na política hoje? É maior ou é menor do que há 30 anos atrás? Muito maior. Ou seja, nós estamos vendo que as igrejas que têm as doutrinas babilônicas, elas estão ganhando poder político. Fora a principal delas, que é a Igreja Católica, ela sim já tem poder político faz muito tempo, né? E se alguém duvida, nós temos uma evidência nesta semana. Está ocorrendo agora no Rio de Janeiro a Jornada Mundial da Juventude, um evento promovido pela Igreja Católica, porém custeado com a verba do governo. Você sabia? Pois a Prefeitura do Rio de Janeiro fez uma licitação, né, onde ela vai investir 111 milhões de reais só para pagar empresas que façam a parte de saúde dos que vêm ali comparecer ao evento, né? Ou seja, é certo o Brasil, que é um Estado, um governo laico, um governo que não tem religião, ele bancar a despesa de um evento religioso? Não. Né? Esses cento e tantos milhões de reais poderiam muito bem ser usados aonde? Na favela, em qualquer outro lugar, para fazer obras sociais, para fazer obras de infraestrutura e tantas outras coisas que a nação precisa. Tá, e daí? Quem custearia o evento? A igreja, não foi ela quem promoveu? Certo? Isso é justo. Então, que ele pegasse e vendesse um pouco do tesouro do Vaticano, já que o Papa se diz, né, humilde, então, que ele desse provas disso, né? Que ele, então, vendesse um pouco do tesouro do Vaticano e agora custeasse as despesas do próprio evento da sua igreja, o que seria muito razoável. Até porque, quero dizer com isso o seguinte, eu acho que o fato de o Estado ter auxiliado a Igreja Católica não é motivo para outras igrejas pedirem o auxílio do Estado. É o contrário, né? Na verdade, é o momento de alguém que realmente entende a separação que deve haver entre governo e igreja, falar, olha, isso está errado e nenhuma igreja deve ter auxílio do Estado, né? Se o Estado quisesse me apoiar, por exemplo, para eu fazer um evento religioso, eticamente eu deveria rejeitar, porque não é certo. Como é que eu vou usar dinheiro público, certo, para promover um evento religioso? Não importa se sou eu ou se é outro que está pregando. É errado, né? E erro é erro, meu amigo. Não importa em qual igreja nós estamos, né? Deus, ele deixa bem claro o que é erro e o que é acerto. Então, nós vemos que hoje, nações como o Brasil estão bebendo, né, do vinho da igreja. Elas estão aqui se prostituindo com ela. Por quê? Porque no momento em que o governo apoia uma igreja financeiramente, ele está, em algum sentido, dizendo, eu concordo com o que você faz. Eu concordo com o que você prega. Afinal de contas, o Papa vem aqui e vai pregar alguma coisa, não é verdade? Isso que ele vai pregar é religioso. E se o governo apoia isso, o governo está implicitamente apoiando uma pregação religiosa. Isso é uma demonstração de que o Apocalipse está se cumprindo. E até ressalta um ponto, né? Por mais que possam surgir vozes dizendo, ei, isso é errado, o governo não deve apoiar, a profecia diz que o governo continuará apoiando e cada vez mais, porque a profecia vai se cumprir. Deus sabe o que vai acontecer. Deus sabe que essas igrejas vão ganhar cada vez mais poder. E igreja com poder significa impor a religião à força. Historicamente, meus irmãos, sempre que a igreja teve acesso ao poder, ela impôs a religião às pessoas. Então, a pessoa não tinha mais o direito de escolher naquilo que ela quer crer. Então, se você que me assiste não quer sofrer essa situação, levante a bandeira da liberdade religiosa, né, e abra os teus olhos para aquilo que está acontecendo. Porque a Bíblia diz aqui, em breve, nós sofreremos perseguição religiosa. E o povo mais intolerante será o povo das igrejas.
Então Deus dá um aviso para todo servo de Deus que está atento a essas coisas. E esse aviso é um apelo para nós nessa noite. No verso 4, referindo-se a todas as igrejas que pregam essas doutrinas que vieram da Babilônia antiga. Igrejas que pregam a Trindade, igrejas que pregam a guarda do domingo, né? Igrejas que pregam uma ou duas dessas doutrinas. Aí o anjo fala assim: ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar como ela vos tem dado. Retribuí-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice que vos deu de beber, dai-lhe a ela em dobro. Deus fala: povo meu, você que é meu servo, você que obedece a Bíblia, você que realmente quer seguir a Jesus, sai dela. Não fique lá na comunhão dela. Não participe dos seus cultos. Não se envolva. Não fique com seu nome na lista de membros. Saia dela, se desligue dela, povo meu, para que você não seja considerado por Deus um participante dos seus pecados. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, mas eu vejo tanta gente sincera lá, né, e, puxa, me agrada, eu vou e tal. Só que Deus é quem está falando isso aqui. Então Deus, ele considera que aquele princípio do quem cala, consente, ele é válido na questão religiosa, né? Ah, mas eu vou lá, eu não falo nada, tal. Ah, mas a sua presença mostra que você consente com aquilo. Então nós não devemos honrar com a nossa presença um lugar onde não se prega a verdade, né? Um lugar que recebe a influência do demônio. Ah, mas as pessoas parecem tão boas. Mas, gente, né, ninguém vai ver o inimigo apresentando sua verdadeira forma. Na verdade, ele sempre vai se apresentar de forma disfarçada, simpática, amável, alegre. E vou dar um exemplo simples disso. Até o homem sabe fazer isso. Como é que são as propagandas de cigarro? São pessoas tristes, com câncer no hospital? É assim? Não, né? São pessoas lá bem-sucedidas, não é assim? Que estão lá em experiências que todos gostariam de ter, aparentemente, em lugares paradisíacos, etc. Né? Mostrando que são o grande, o bom da história. Os bonitos, né? Mas o cigarro é bom? Não. Então, o veneno vem disfarçado, é sempre assim. E no campo religioso não é diferente. Por trás de uma legião de pessoas, né, com intuitos bons, podem estar doutrinas satânicas. E daí? Por causa disso nós vamos ficar lá? Não podemos, né? Nós devemos nos guardar como Deus está orientando. Porque quando Deus fala é para nos salvar. E Ele já disse que é para nos salvar. Pois Ele colocou: olha, sai dela, para que você não participe dos pecados e para que você não receba as suas pragas. Ele está falando: você não quer receber as 7 pragas do Apocalipse, os juízos mais terríveis que já caíram sobre a terra? Então não participe do pecado dessas igrejas, porque eu abomino esses pecados. Eu não quero que você tenha parte, eu quero te salvar. Saia. Talvez alguém pensasse: não, mas se eu estiver lá, ele me influencia para bem e tal. Mas se Deus pede para sair, meus queridos, será que Ele acha que a gente vai conseguir mudar as coisas? Nós vamos conseguir mudar ou não vamos conseguir mudar? Se Ele nos pede para sair, é porque nós não vamos conseguir mudar as coisas, independente do nosso testemunho. Deus sabe que nós vamos poder fazer muito mais estando fora do que estando dentro. Porque se nós pudéssemos fazer mais estando dentro, Ele diria para nós estarmos lá. Não é verdade? Porque Deus sabe como ganhar as almas. Deus ama as pessoas que estão nessas igrejas. Ele quer que nós trabalhemos por elas, mas não estando lá dentro. João Batista trabalhou para reformar o povo, mas a Bíblia nunca diz que ele entrou numa sinagoga. João Batista pregava onde? No deserto. Ele falou: eu sou a voz que clama do deserto. Lugar onde não há igreja. Certo? Ali estava ele clamando, de fora da denominação, de fora das igrejas. Ele estava falando: olha, convertam-se, já está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não der bom fruto é cortada e lançada no fogo. Não comecem a dizer entre vocês: somos membros da igreja,
somos filhos de Abraão, porque Deus até dessas pedras pode fazer filhos a Abraão. Essa era a mensagem que ele dava, não é? Em outras palavras, João Batista dizia: obedeçam a palavra, a Bíblia, sigam o que ela diz, guardem os mandamentos de Deus, olhem para Jesus e sigam ele, neste caminho. Então, vocês estarão seguros. Se vocês se desviarem deste caminho, quer para a direita, quer para a esquerda, vocês não terão segurança e vocês poderão cair. Então, nós podemos hoje nos guardar das pragas. Se você tiver curiosidade de conhecer as pragas do Apocalipse, convido cada um de vocês a ler Apocalipse, capítulo 16, em casa. Apocalipse fala da primeira praga, que são úlceras malignas que vão comendo o corpo. A segunda praga, quando o mar se torna em sangue e os peixes do mar morrem. Nações inteiras que vivem de peixe vão morrer de fome. Depois o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e montes das águas e começaram a se tornar em sangue. Então as pessoas não tinham água para beber. Olha do que Deus quer nos salvar. Mais tarde, na quinta praga, em Apocalipse 16, 10, diz que o trono da besta se fez tenebroso, ou seja, houveram trevas sobre o trono da besta, e os homens mordiam a língua de dor. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram das suas obras. Deus está querendo evitar um grande sofrimento. Para isso, ele pede uma coisa de nós: obediência. Obediência à sua lei, à lei da liberdade, obediência à sua palavra. Sai do meio dela, povo dela. Saia do meio de Babilônia. Rompam todo vínculo com ela. E então vocês estarão seguros. Essa é a mensagem do Senhor. E aí ficou o apelo de Deus. Quem gostaria de atender o apelo do Senhor e continuar no caminho de Jesus para não ser desviado nem para a direita e nem para a esquerda? Amém. Glória a Deus. Amém. Que Deus possa afirmar cada um de nós nessa decisão. E você também, amigo internauta que nos assiste, que Deus possa te firmar nessa decisão. Eu sei que isso significa romper, às vezes, vínculos de amizade, romper vínculos sociais. Mas Jesus falou que quem perder sua vida por amor de mim vai achá-la. Agora, quem quiser achar sua vida aqui nessa terra vai perdê-la. Jesus disse que quem amar mais amigos ou parentes mais do que a ele não é digno dele. Porque o que ele fez por nós foi dar-se completamente. Ele deu a tudo. Portanto, ainda que tenhamos que congregar sozinhos, ainda que tenhamos que esperar meses até que Deus mande outras pessoas para se juntarem a nós, é melhor ficar assim do que arriscar-se no caminho da desobediência. Nós possamos obedecer ao Senhor. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor nosso Deus, que nos altos céus habita, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra que nos salva. Amém. Essa palavra que tem poder, Senhor, de mudar a nossa vida. E evitar, Pai, que nós soframos as pragas, se apenas nós obedecermos. Pedimos, Senhor, que nos dê o poder do Senhor Jesus Cristo para que nós possamos obedecer. Porque em nós mesmos não encontramos força, mas em Ti há poder infinito, e por meio do Teu Filho todo o poder é dado ao crente. Senhor, venha também, Senhor, nos dar firmeza moral para dizer não ao que é errado e sim ao que é certo. Se necessário for romper vínculos de amizade, de família, seja o que for, Senhor, que nós estejamos dispostos a tudo, contanto que nós permanecemos firmes em obediência ao Senhor. Que nada nos desvie do caminho que leva ao céu. Porque a vida eterna é um dom precioso demais para ser trocado pelas coisas passageiras desta terra. Abençoa-nos, Senhor. Encha-nos com Teu Espírito. Abençoa cada irmão, cada irmã que veio. Cada um que nos assiste também por internet. Senhor, se alguém aqui está com um fardo, quer, Senhor, de dor, quer, Senhor, de dúvidas, Senhor, que esse fardo seja depositado aos pés do Senhor Jesus. Amém. Que todas as dúvidas sejam esclarecidas, ó Pai. E que essa pessoa possa continuar, Senhor, no Teu caminho. Rogamos essas bênçãos
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos concluindo já, mas não sem antes pedir a bênção de Deus sobre você. Nessa noite nós vamos invocar a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Acompanhe-nos, nós estaremos sábado transmitindo ao vivo a partir das 10h30 da manhã e na próxima quarta a partir de 8h20 da noite, pelo site advertenciafinal.com.br. Ou então acompanhe-nos pelo YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Deus abençoe.